Oi, gente, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é o transtorno obsessivo compulsivo. Para a gente entender o transtorno obsessivo compulsivo, é importante a gente entender o que são as obsessões, o que são as compulsões e a relação entre elas. Para a gente entender o que são as obsessões, primeiro nós precisamos pensar sobre os nossos pensamentos. Todos nós temos pensamentos, muitos pensamentos, todos os dias, que não somos nós que escolhemos, não somos nós que controlamos. Quando a gente se pega pensando, quando vê, já está pensando. Ou seja, nossa relação com os nossos pensamentos não é uma relação voluntária, deliberada. Existem coisas que a gente escolhe pensar, existem coisas que a gente se concentra para pensar, mas a maior parte dos pensamentos que nós temos são pensamentos aleatórios, são pensamentos que vêm em zigue-zague, são pensamentos que aparecem e saem, chegam e voltam, sem a gente saber muito bem o que é que me fez pensar no que eu pensei, o que é que me fez pensar em outra coisa que eu pensei, depois pensei nessa. Não dá, né? Se a gente for acompanhar o nosso fluxo de pensamento, a gente vai se perder. E se a gente fosse se sentir responsável por tudo aquilo que a gente pensa, também vai ser uma responsabilidade pesada, no sentido de que entre os muitos pensamentos que nós temos, né, as pesquisas mostram que são cerca de 4.000 pensamentos por dia. Eu não imagino como quem pesquisou contou, né, mas é cerca de 4.000 por dia. Nós temos aqueles pensamentos bobos, aqueles pensamentos triviais, né? Quando a gente pensa, um exemplo é quando uma música gruda e a gente fica com aquela música na cabeça e não sabe porquê. Quando a gente fica pensando em algum detalhe que chamou atenção e não sabe por que esse detalhe chamou tanto atenção. Né? Outra forma de pensamento, ups, meu brinco caiu. Outra forma de pensamento que nós temos são as nossas preocupações com atividades do dia a dia, né? Então pode ser que se eu estou preocupada com algo que eu preciso comprar no supermercado, se eu estou preocupada com uma conta que eu preciso pagar, se eu estou preocupada com uma tarefa que eu preciso entregar, isso vai ocupando meus pensamentos, eu falo, não, na hora que eu chegar em casa eu resolvo isso, por que eu estou pensando tanto na lista de mercado? Por que eu estou pensando tanto na tarefa que eu vou fazer só no fim de semana? Também essas preocupações podem ter uma frequência, um volume, uma intensidade de pensamento maior do que nós gostaríamos. Existem também as preocupações que nos angustiam, né? Uma preocupação com as pessoas que a gente ama, preocupação se as pessoas estão bem, se estão bem de saúde, preocupação quando acontece alguma coisa difícil, preocupação quando nós teremos um momento desafiante na vida profissional, na vida dos estudos. Então existem desde as preocupações com as coisas pequenas do dia a dia até as preocupações com coisas bastante significativas, relações afetivas que são significativas para nós e experiências profissionais de estudo, pessoais, que são significativas para nós. Nesse sentido, pode ser que a gente se incomode com o tanto que pensa sobre isso, né? Vamos imaginar que eu tenho uma filha
e essa filha vai passar por uma cirurgia. E eu penso nisso. Eu não durmo à noite pensando nisso. Eu não me concentro no trabalho pensando nisso. Né? O quanto eu penso nisso, o quanto esse pensamento se fixa, pode ser algo que está me trazendo ansiedade, que está me trazendo tensão. Mas é um pensamento que se fixa em algo que é muito importante para mim, ok? Até aqui nós estamos conversando de coisas que nós pensamos e temas em que nossos pensamentos se fixam. Há também os pensamentos que nós chamamos de pensamentos negativos, que é quando a pessoa ela vai se diminuindo, se depreciando, duvidando de si mesma. Então ela pensa, não vou conseguir, não vai dar, eu não tô à altura disso, eu não presto para fazer isso, ai, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço é um lixo. Existem pessoas que lutam bastante com esse tipo de pensamento, quando elas vão fazer algo que é importante para elas, quando elas estão em um momento que é especial para elas, quando elas vão seguir algum plano, alguma meta, ai, eu sou tão ruim, eu não faço nada direito, eu não faço nada certo. São os pensamentos negativos que às vezes também tomam conta dos pensamentos da pessoa. Então, dos pensamentos que eu falei até aqui, nós temos os pensamentos aleatórios, né? Ai, quando eu fico pensando qual é a capital do país tal e não consigo tirar essa ideia da cabeça. Eu assisti um documentário que fala do aparelho digestivo das abelhas e eu fico pensando nas abelhas, os pensamentos aleatórios. Tem também as preocupações cotidianas, tem também as preocupações com questões maiores significativas e tem os pensamentos negativos. Todos nós temos pensamentos assim. O que pode mudar é a frequência e o que pode mudar é a intensidade que esse pensamento nos absorve e o que pode mudar também é o grau de controle, ou melhor, de falta de controle que a gente sente ter por esses pensamentos. Tipo, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu tento pensar em outra coisa e não consigo. Eu me esforço para me concentrar em outra coisa e não consigo. Né? Mas isso também é uma característica geral de nós humanos, né? Nós não temos domínio do que vamos pensar, nós não temos controle do que vamos pensar na maior parte do tempo. Existe um outro grupo de pensamentos que é dos pensamentos invasivos. O que são os pensamentos invasivos? São pensamentos que têm um quê de absurdo, mas tem também algo que a gente fala, como que eu tô tendo esse pensamento? Como pode eu estar pensando isso? Então é como se eu tô andando na rua e aí eu olho e falo assim, e se eu me jogasse na frente daquele carro? Ou então se eu tô na cozinha da minha casa e penso, e se eu jogasse água quente nessa pessoa? Ou então se eu tô olhando ao redor no meu ambiente do trabalho e pensasse, e se eu estourasse uma bomba aqui? Né? Isso poucas pessoas dizem, mas a maioria das pessoas nem. A maioria das pessoas tem pensamentos invasivos. Você tá lá, tá num dia normal, num momento comum da sua vida e você se imagina fazendo algo destrutivo, seja destrutivo para você, seja destrutivo para outras pessoas, ou você tem pensamentos sexuais, ou você tem pensamentos agressivos, mas não é algo que você se vê naquele pensamento. Você se pergunta, como é que eu estou pensando isso? Esses são os pensamentos que nós chamamos de invasivos. Falei de várias formas de pensamento. Várias formas de pensamento que podem parecer exageradas para nós, que estão tomando muito do nosso tempo. Gente, de novo, muito da nossa atenção. Várias formas de pensamento que vão nos absorvendo e que mostram como a gente não tem total controle do que nós pensamos, não somos nós
que dirigimos, não somos nós que determinamos o que nós pensamos. Mas isso não quer dizer que esses pensamentos sejam obsessões. Obsessões significa que há um tema fixo, um tema recorrente, que aquele pensamento vai ganhar uma proporção, vai ganhar uma centralidade, uma predominância nos pensamentos daquela pessoa, que é como se ela ficasse cercada por aquelas ideias, né? Como se não houvesse como sair daquela forma de pensar. E não é uma preocupação com algo que seja significativo na vida dela, né? Não é uma preocupação com algo, por exemplo, estou preocupado com alguém na minha família que vai fazer uma cirurgia, estou preocupada com a prova da autoescola porque eu estou aprendendo a dirigir. Não, às vezes é uma preocupação, as mais comuns, com limpeza, uma preocupação com contaminação, sentir que pode ser contaminado, uma preocupação em relação à ordem, em relação a onde estão as coisas nos lugares, uma preocupação em relação ao corpo, a características do corpo, uma preocupação de que algo vai dar errado, de que algo, se a gente não fizer algo, alguém vai se machucar, alguém vai ficar mal, então eu preciso conferir, então eu preciso verificar. Mesmo sabendo que eu fui lá e vi se a porta está trancada, mesmo sabendo que eu fui lá e vi que o forno estava desligado, uma preocupação de que algo muito ruim pode acontecer, de algo muito perigoso pode acontecer, de que algo muito destrutivo pode acontecer. E esse pensamento, ele se fixa, esse pensamento, ele domina. Um pensamento de catástrofe, de destrutividade, de algo muito ruim, sem que a pessoa ela consiga racionalmente organizar, racionalmente elaborar essa onipresença desse pensamento. Então, nós falaremos em obsessões quando forem pensamentos fixos, quando forem pensamentos recorrentes e pensamentos que tomam, né, que absorvem, que consomem de uma forma que por muito tempo, com muita intensidade, a pessoa não consegue lidar. Essas são as obsessões. Quando a gente fala do transtorno obsessivo compulsivo, né, quando a gente fala do transtorno obsessivo compulsivo, é muito comum que as pessoas se foquem nos rituais. Ah, é uma pessoa que lava a mão o tempo inteiro. Ah, é uma pessoa que só pisa numa cor e não na outra da calçada. Ah, é uma pessoa que organiza tudo alinhadinho de uma determinada forma. Ah, é uma pessoa que tem aquela mania e precisa fazer aquilo o tempo inteiro. A gente se foca bastante nos rituais. Mas os rituais, eles são um aspecto visível, o aspecto perceptível do transtorno. E geralmente para a pessoa, vamos imaginar uma pessoa que precisa dobrar as peças da roupa de cama em 10 vezes, se não for 10 vezes ela abre e dobra de novo até ser 10 vezes. O que para alguém que vê de fora é, nossa, que trabalhão arrumar a cama desse jeito, nossa, que trabalhão todo dia de manhã fazer isso, para a pessoa é um alívio. Para a pessoa é um alívio de ansiedade, né? Então, se tem alguém que tem todo um ritual de começar, ir por um caminho, e vestir tal roupa, e voltar naquele caminho, e limpar de tal forma, para a pessoa isso alivia a ansiedade gerada pelas obsessões. Então não é exatamente um ritual no sentido de eu gosto de fazer desse jeito, eu tenho a mania de fazer desse jeito, esse é o meu hábito, essa é tipo um vício, né? Alguma coisa que eu faço bastante. Eu tenho
uma mania de arrumar a cama assim, eu tenho uma mania de lavar a roupa assim, eu tenho uma mania de fazer o caminho assim, eu tenho uma mania de antes de dirigir uma superstição. Não é isso. As compulsões é como se a pessoa se sentisse impelida a fazer, exigida a fazer para afastar esses pensamentos fixos que consomem e tomam conta nas compulsões. Nas obsessões. Então a compulsão é uma resposta à obsessão. Como a obsessão, esse pensamento fixo que vai consumindo, que vai absorvendo, que vai dominando, incomoda muito e gera muita ansiedade. Então imagina um pensamento fixo. Se eu não estiver limpo, eu vou morrer e eu vou matar outras pessoas vão morrer por minha causa, outras pessoas vão cair mortas porque eu não fiz isso. Mesmo que racionalmente a pessoa saiba que não existe essa relação de causalidade entre eu lavar a mão e alguém morrer, ela não consegue deixar de lavar a mão, porque a compulsão por lavar a mão vai aliviar a ansiedade do pensamento fixo de que eu sou capaz de ser destrutiva para alguém. Existe uma relação, então, entre obsessões, esses pensamentos fixos que geram muita ansiedade, e compulsões, ações que a pessoa se sente impelida a fazer e fazendo, repetindo, ela sente que vai aliviando o peso das obsessões. Nesse primeiro vídeo, o mais importante é a gente guardar, né? Que obsessão não é simplesmente um pensamento fixo. Às vezes a gente fala, eu tenho obsessão por chocolate, eu tenho obsessão por futebol, eu tenho obsessão por música. Isso não é uma obsessão no sentido do transtorno, no sentido psicopatológico, porque é algo que eu tenho afinidade, que eu tenho interesse, que eu enxergo em mim. A obsessão é um pensamento que a pessoa tem, ela sabe que é dela, mas ela não se enxerga naquele pensamento. Ela não sabe por que ela tem aquele pensamento. Ela se confunde, ela se aflige, se angustia. O que esse pensamento tanto toma conta de mim? A gente diferencia, então, em egocintônico e egodistônico. Egocintônico é aquilo que eu vejo como meu, que eu me identifico como meu. Então, se eu estou muito preocupada com a prova que eu vou fazer, mas eu sei que aquele curso é muito importante para mim, que aquela matéria é muito importante para mim, que essa aprovação é... Essa preocupação é egocintônica, porque tem uma afinidade com o que eu gosto, com meus valores, com o que é importante. Agora, egodistônica, que destoa do ego, eu fico o dia todo pensando que eu posso causar mal a pessoas que eu nem conheço, e que causando mal a pessoas que eu nem conheço, eu também vou adoecer, apodrecer, passar por algo terrível. Eu tenho esse pensamento, mas eu não vejo como meu, eu não me identifico, eu não sei nem de onde ele está vindo, por que eu tenho. Isso é egodistônico. É importante a gente guardar essa diferença entre egocintônico e egodistônico, porque as obsessões são egodistônicas. E quando uma pessoa pede ajuda, é muito comum que ela nem fale das suas obsessões. Já que elas são egodistônicas, a pessoa não se enxerga nelas, a pessoa, né, não sabe por que elas estão ali. É muito mais comum uma pessoa pedir ajuda pelas compulsões, pelas ações que se repetem, pelas ações que ela se sente impelida a fazer, pelas ações que de tanto que ela precisa repetir, estão atrapalhando e prejudicando a vida dela, mas sem contar que há obsessões que geram uma grande ansiedade que essas compulsões aliviam. Então, se eu tenho uma compulsão a deixar todos os objetos um do lado do outro, do menor para o maior, alinhados, eu posso procurar ajuda, porque isso está tomando
um grande tempo do meu trabalho e eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, de tanto que eu fico concentrada em ordenar os objetos. E isso está gerando incômodo para mim, está gerando incômodo para as pessoas à minha volta. Mas, para a gente entender o transtorno obsessivo compulsivo, a gente precisa ver qual é a função que essa compulsão tem, da pessoa ir lá e ficar colocando, ou alguém que precisa ir e ficar verificando, ou alguém que precisa ir e ter um hábito de limpar. Essas ações que ela se sente impelida a fazer em relação às obsessões. É tão difícil alguém com um transtorno obsessivo compulsivo pedir ajuda, justamente porque essa pessoa tem uma relação de distância, ou mesmo de vergonha, de estranhamento em relação às obsessões, ok? Obsessões não são só pensamentos que a gente tem bastante, e compulsões não são só rituais, superstições. Existe uma relação aí de grande ansiedade e existem pensamentos egodistônicos que se tornam fixos, gerando ansiedade que essas compulsões que a pessoa é impelida a fazer aliviam. Estamos falando de uma dinâmica entre pensamentos fixos que a pessoa não consegue controlar e tomam grande parte do tempo e são vistos como estranhos, destrutivos, até mesmo repulsivos, e as ações que são feitas nas buscas por aliviar a tensão, a ansiedade gerada por esses pensamentos, ok? Quando falamos de transtorno obsessivo compulsivo, então, estamos falando sobre obsessões, sobre compulsões e sobre a relação entre elas, como que isso vai fazer parte desse quadro. Na hora da gente escutar, a gente se atenta a essa dinâmica da relação da pessoa com seus pensamentos e como aquela ação que ela se sente impelida a agir tem relação com esses pensamentos também, ok?